Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição? Olá, alunos e alunas, pais, mães, enfim, seja lá quem estiver assistindo essa aula. Antes de qualquer coisa, eu sou Adriano Albuquerque Gomes, sou professor. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal e uma coisa muito importante também, que ajuda muito o canal, o nosso canal, é dar um like, tá? Então, por favor, vamos dar um like no nosso canal, vamos trazer pessoas para o nosso canal e vamos nos inscrever nesse canal. Bom, nós vamos falar um pouco sobre socialismo, que é o que o currículo manda, para o currículo oficial de São Paulo manda, né, falar de socialismo. Nós vamos também falar de outros temas, mas por enquanto a gente vai focar no socialismo. E vamos começar falando sobre socialismo utópico, que é o início dessa ideia de socialismo. Né? Depois vai ter o socialismo científico, mas por enquanto é o socialismo utópico. Para a gente falar sobre esse socialismo utópico, a gente vai falar um pouco sobre 3 figuras históricas que foram importantes para o surgimento dessa ideia de socialismo, né? Que são Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Essas 3 figuras históricas são importantes para o surgimento da ideia de socialismo, dessa contrapartida de sistema institucional, de vida e etc, etc. Então vamos lá, vamos começar por Saint-Simon. Simon foi francês do início do século XIX, ele foi um teórico do socialismo utópico, mas justamente porque é socialismo utópico, ele não apresentou uma teoria de como seria a saída do capitalismo para o socialismo. Essa questão, essa operação teórica não existiu, ele não fez isso. Mas ele foi um expoente importante do socialismo. E por quê? Porque ele está no início do século XIX, ele está presenciando uma classe de trabalhadores que está passando por uma situação muito difícil. A jornada de trabalho da classe trabalhadora operária variava de 10 a 16 ou até mais horas diárias de trabalho. As crianças trabalhavam. Se hoje em dia as mulheres trabalhando iguais aos homens ganham menos do que os homens, imagina no início do século XIX. Devia ser uma situação terrível, né? Então, Simon foi essa pessoa importante, porque ele se preocupou com isso devido a essa situação da classe trabalhadora. Então, veja, o socialismo ele surge como alternativa para tirar a classe trabalhadora de uma situação degradante, né? Mas não era só a classe trabalhadora, não. Era todo o povo, de um modo geral, pobre, passava pela preocupação de Simon. Então, por isso que ele é uma figura importante. Agora vamos falar de Charles Fourier. Veja, Fourier também está no início do século XIX, é contemporâneo de Simon, e ele também está vendo essa situação da classe trabalhadora muito difícil, né? Crianças, mulheres, homens trabalhando em situação degradante. Iguais, em muitos casos, de uma certa forma, até igual a algumas classes trabalhadoras brasileiras. Né? Em uma certa medida, sim. Então, Charles Fourier, ele também está no início do século XIX, foi francês, e ele foi um fundador do cooperativismo, né? Ele foi um crítico do capitalismo. E veja, Fourier ele se preocupava com tudo aquilo que viria sacrificar ainda mais a classe trabalhadora.
Então, como a Europa está crescendo, está se desenvolvendo, ele vê esse desenvolvimento civilizatório, industrial, maquinário, tudo isso para ele representa cada vez mais a degradação da classe trabalhadora, né? Para ele, tudo que vinha acrescentando na civilização era para sacrificar ainda mais a classe trabalhadora. E ele tinha razão, porque quanto mais as máquinas surgiam, quanto mais as indústrias se desenvolviam, mais a classe trabalhadora sofria. Então ele também pensava como tirar a classe trabalhadora dessa situação tão difícil. E aí vem a ideia de uma igualdade social, né? Como igualar a classe trabalhadora, deixar mais a classe trabalhadora em uma situação melhor. E aí é a questão do socialismo. Mas utópico, porque aí não tem uma teorização de como tirar essa classe trabalhadora de uma situação degradante para uma situação melhor, né? Essa resposta teórica, tanto o Simon quanto o Fourier ainda não apresentam. E Robert Owen. Owen não é francês, ele está no Reino Unido, ele é do país de Gales, né? É um país do Reino Unido. Mas ele também se preocupou com isso, ele também está no início do século XIX, ele também presencia a classe trabalhadora trabalhando de maneira degradante, ele vê as crianças, né, envolvidas com tudo isso, as mulheres, etc, etc. Ele não vai pensar a mulher como nós pensamos hoje, né? A mulher como um ser importante, tanto quanto o homem, que luta contra o machismo. Não, isso não tem, mas ele se preocupa com o ser humano de um modo geral, com a classe trabalhadora de um modo geral, né? Mas eu quero chamar a atenção para o Owen, porque é o seguinte, o Owen, apesar de ele ter nascido numa família de artesãos modesta, ele acabou se transformando, daí eu não vou saber dizer como, ele acabou se transformando num grande empresário. E ele acabou praticando pessoalmente essa ideia de socialismo, essa ideia de uma vida melhor para a classe trabalhadora. Por quê? Porque dizem alguns historiadores que ele, e eu acredito que isso seja verdade, ele ajudava os seus empregados, né? Ele construía casas para os seus empregados, ele facilitava a vida dos seus empregados. Então é por isso que eu chamo a atenção especial para o Owen, porque além de ele pensar numa vida melhor, além de ele fundar o cooperativismo, além de ele criticar o industrialismo, além de ele querer um socialismo, ele também praticou pessoalmente uma vida melhor, pelo menos para os seus empregados, né? E ele lutou muito para fazer algumas reformas sociais junto às autoridades. Então é isso em relação a essas três figuras, né? Para terminar a nossa aula, eu preciso dizer que a minha aula, a aula do professor Adriano Albuquerque Gomes, ela não pode ser apenas uma reprodução de saber, né? Ela é uma aula que tem que se preocupar com a questão transformadora da vida. Não só com a questão transformadora individual de cada um. Porque o saber pelo saber, ele transforma individualmente cada pessoa, ele ajuda individualmente cada pessoa. Mas eu não quero que isso aconteça. Ou melhor, eu quero que cada um se dê bem, né? Mas essa história de que cada um se dê bem já vem acontecendo há muito tempo. E isso não muda a vida do país, não muda a vida do bairro. Os bairros continuam precários nas periferias de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil. O Brasil continua o Brasil, né? E as pessoas continuam individualmente mudando de vida, né?
Mas eu quero que o saber mude socialmente as coisas. E há uma maneira de mudar socialmente as coisas. Como? É sendo livre. E há duas maneiras de a gente se libertar desse saber que só transforma o ser humano de maneira individual. E quais são essas duas formas? Ou você cria, ou você produz o saber. Você cria o saber a partir do saber que já existe. E você produz o saber a partir também do saber que já existe. Nessa nossa aula, nós vamos produzir. Produzir é ir além do saber. Isso nos dá liberdade e pode transformar socialmente, não apenas individualmente. Tá certo? Então eu quero que vocês façam duas coisas. Primeira, eu quero que vocês imaginem que Robert Owen, ele é uma ideia, tá certo? Imagine que Fourier seja uma ideia. Então você está no início do século XIX, você está lá vendo aqueles trabalhadores trabalhando de maneira degradante, e a questão que eu quero que vocês façam é: o que vocês farão para tirar essa classe trabalhadora dessa situação degradante para uma situação melhor? O que vocês vão fazer? Charles Fourier é uma ideia, não é mais aquele teórico do socialismo utópico, aquele grande empresário, não. Agora é uma ideia. Então a aluna vai ser a versão feminina dessa ideia, Charles Fourier, e o aluno vai ser a versão masculina dessa ideia, Charles Fourier. Então isso é uma coisa. A segunda coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês comentem a seguinte frase: no Brasil não chegamos ainda na fase do socialismo utópico. É como se estivéssemos na Inglaterra ou na França, em que Fourier ou Saint-Simon estivessem pensando em como ajudar os brasileiros a saírem de condições sociais tão precárias. Então eu quero que vocês comentem essa frase. Então são duas coisas, são duas atividades. Eu vou postar no Google e vocês vão entender muito bem, tá certo? Por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de dar o like nessa aula e não esqueçam de se inscrever no nosso canal e trazer pessoas para se inscreverem no nosso canal. Valeu, muito obrigado e tamo junto. Tudo, uma palavra só. Tamo junto. Obrigado, valeu. Vamos pensar, e se o mundo fosse mais igualitário? Se não existisse competição?